Olá, continuando a falar sobre o culto dentro da perspectiva reformada, hoje eu quero tratar de um ponto de crucial importância, que eu estou chamando da seguinte forma: culto é adoração. Adoração, ela não é somente apropriada ou adequada à igreja. Na realidade, a adoração é o grande propósito da igreja. A igreja é vocacionada por Deus para prestar-lhe culto. É isto que nos diz o apóstolo Pedro. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Observem que Pedro diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, anunciar as virtudes, os atos salvadores e poderosos de Deus. Por isso, meus irmãos, no culto que nós oferecemos a Deus, mais do que cânticos, orações e ofertas, nós oferecemos a nós mesmos. Nós nos apresentamos diante de Deus, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Nós somos chamados por Deus para esta gloriosa e específica tarefa que envolve toda a nossa existência. Cultuar é a razão de ser da igreja. No entanto, o que eu tenho observado, e eu digo isso com bastante cautela, com bastante temor, é que a igreja tem se especializado em evangelização e não em adoração. Dentro dessa perspectiva, o novo convertido ele é direcionado psicologicamente, mais do que teologicamente, a evangelizar, não à adoração e ao crescimento espiritual. Parece-me que em nossas igrejas, especialmente quando há metas e propósitos estrategicamente estabelecidos para o Espírito Santo, o culto é todo organizado para atingir os visitantes, propiciar emoções cativantes, ambiente agradável e bem cronometrado. Ou podemos também incorrer numa uma inversão de valores, conforme pontuou, mais uma vez eu cito R.B. Kuiper. O que deveria ser secundário, com frequência, é tomado como principal. O que deve servir de meio é considerado como fim. Os cristãos, diz ele, se reúnem na igreja para a alegria dos santos. Isso, por certo, é bom, na medida que é assim, porém isso não é suficiente. Os cristãos devem ir à igreja para ter comunhão com Deus. Se celebram os cultos de adoração com a esperança de que os pecadores sejam salvos através da pregação da palavra de Deus, não há dúvida de que isso é bom. Porém, não podemos nos esquecer que a salvação dos pecadores é um meio para glorificar a Deus. Fecha aspas. Então, meus irmãos, nós devemos perceber que a meta fundamental da igreja é adorar a Deus como ele mesmo ordenou e levar o evangelho a todos os povos. Todas as nossas demais atividades devem se adequar a essas. O Tozer, um missionário, teólogo que viveu no século XIX e XX, morreu em 1963, ele enfatiza: o que passamos por alto é que ninguém pode ser um trabalhador se primeiro não for um adorador. O trabalho que não procede do culto é fútil e não passará de madeira, feno e palha no dia em que há de julgar as obras dos homens, no dia em que Deus há de julgar as obras dos homens. Pode-se afirmar como axioma que se não adorarmos, não poderemos trabalhar aceitavelmente. Continuo agora eu.
Então, dentro daquela visão limitante de culto, o cantar, orar, participar da ceia, ler as Escrituras, consagrar os nossos dízimos e ouvir o sermão, não tem valor se não for marcado por conversões. Mas, na realidade, meus irmãos, Deus deve ser adorado não simplesmente pelo que ele faz, mas pelo que ele é. E o fazer de Deus é sempre uma manifestação daquilo que ele é na sua essência. Por isso nós cultuamos a Deus na beleza de sua santidade, como diz o salmista. Nunca a igreja é tão edificada do que quando ela glorifica a Deus. O nosso culto deve ser essencialmente um ato de glorificação a Deus, ou seja, o reconhecimento de sua majestade em si mesmo e nos seus atos. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, 29, lemos: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Quando nos falta esta compreensão e o desejo de contemplar a beleza de Deus, a beleza do nosso Senhor, só nos resta, numa atitude pagã, buscar a beleza que se acomode ao nosso gosto pecaminoso, contratando para isso quem possa nos entreter. É aquilo que nós já falamos sobre Deus sendo esquecido no culto. E o culto, mesmo que use o nome de Deus, mesmo que haja toda uma linguagem aprendida e repetida para a glória de Deus, para a glória do Senhor, na realidade nós queremos é nos entreter, nos aliviar de nossas tensões e simplesmente nos alegrar com isso tudo. É o que diz Deus por intermédio de Isaías 40, 20. O sacerdote idólatra escolhe a madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Isaías 44, 13. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem. Alisa com plana, marca com um compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Na realidade, nós estamos escolhendo uma boa madeira, escolhendo um bom artífice para fazer aquilo que queremos, para que nós possamos adorar como nós queremos. Por meio do profeta Isaías, Deus fala da loucura de servir a outros deuses, mostrando que, Isaías 44, 9, todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem. Observem. Um culto que era tomado como belo porque eu tinha boa madeira, fiz uma escolha bem seletiva, escolhi um perito, mas na realidade eu estou adorando a imagem que eu criei. Eu estou adorando a imagem que eu forjei. Conforme nós já citamos em algum momento, é uma frase muito forte do Marvin Vincent, a demanda gera o suprimento. Os ouvintes convidam e moldam os seus próprios pregadores. Se as pessoas desejam um bezerro para adorar, o ministro que fabrica bezerros logo é encontrado. E essa observação, por mais forte que seja, terrível, ela sempre me causa impacto. Mas pior do que o impacto é a observação de que isto se concretiza cada vez mais no seio da igreja. Nós queremos nos distrair muitas vezes e nos alegrar. Nós queremos um show entremeado, quem sabe, de um versículo ou outro, de uma aplicação ou outra, mas nós queremos simplesmente nos divertir. A observação de John Stott está correta. A igreja
nem sempre é conhecida pela realidade profunda de sua adoração. De maneira especial, nós, os que nos denominamos evangelicais, não sabemos bem como adorar. Nossa especialidade é evangelizar, mas adorar não. Parece que não temos muita consciência da grandeza e da glória de Deus. Nós não sabemos prostrar-nos diante dele em temor e admiração. É por isso que o momento de silêncio causa muito incômodo. Pedir para as pessoas orarem silenciosamente ou para se aquietarem antes do culto, preparando os seus corações, as suas mentes e até mesmo o seu corpo para adorar a Deus, causa embaraço. Nós não estamos acostumados com isso e nos incomoda bastante isso, e nós simplesmente apelamos para argumentos de que hoje a vida é muito agitada, de que hoje o mundo é diferente. E nisso nós perdemos a capacidade de nos concentrar no Deus da glória e cultuá-lo em espírito e em verdade. John Piper, já um autor bem contemporâneo, escrevendo sobre missões, inicia o seu livro de forma surpreendentemente objetiva. As missões, diz ele, não representam o alvo fundamental da igreja. A adoração, sim. As missões existem porque não há adoração. Ela sim é fundamental, pois Deus é essencial e não o homem. Quando esta era se encerrar e os incontáveis milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Elas representam no momento uma necessidade temporária, mas a adoração permanece para sempre. A adoração é, portanto, o combustível e a meta das missões. É a meta das missões porque nelas simplesmente procuramos levar as nações ao júbilo inflamado da glória de Deus. O alvo das missões é a alegria dos povos na grandiosidade de Deus. À frente ele continua. As missões começam e terminam com adoração. Se a busca da glória de Deus não for colocada acima da busca do bem do homem nas afeições do coração e nas prioridades da igreja, o homem não será bem servido e Deus não será devidamente honrado. Não estou pleiteando por uma diminuição de missões, mas pela exaltação de Deus. Quando a chama da adoração arder com o calor da verdadeira excelência de Deus, a luz das missões brilhará para os povos mais remotos da terra. Eu anseio para a chegada desse dia, onde a paixão por Deus é fraca, o zelo pelas missões será fraco. As missões não são a meta suprema de Deus. A adoração, sim. A razão mais importante para a adoração ser o alvo das missões é porque ela é a meta de Deus. Meus irmãos, que pensamento admiravelmente bíblico. Ele faz eco o que R.B. Kuiper disse no início, nós já citamos de forma aqui mais detalhada. A adoração a Deus é a meta da igreja e nós adoramos a Deus sendo-lhe obedientes. E a evangelização, sem dúvida, deve ser um dos aspectos da nossa adoração. Então a nossa perspectiva começará a mudar quando pudermos, independentemente do pregador, dizer como Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê discernimento, que Deus nos leve a adorá-lo com intensidade e que essa adoração se manifeste em obediência e entre os nossos atos de obediência redunde em missões para que todo o povo escolhido de Deus possa ser alcançado pelo Evangelho e possa tributar glória ao seu Senhor. Amém.